Olá, segundo ano, tudo bom, pessoal? Espero que vocês estejam todos bem para iniciarmos mais uma semana de atividades. E hoje nós vamos iniciar com ciências, tá bom? E ainda falando sobre as plantas. Que assunto maravilhoso, não foi, pessoal? A gente aprendeu muito, não foi? Sobre as plantas, a importância das plantas. E nós vamos, essa semana, continuar falando sobre as plantas. Então, nós vimos sobre o ambiente das plantas, não foi? A importância das plantas, tanto para os seres, os animais, como para os seres humanos. As plantas medicinais, não foi? Então, agora nós vamos falar um pouquinho, e nós já falamos, né? Nós também vimos a importância das partes das plantas. E na atividade casa, nós vamos continuar falando sobre as partes das plantas, que são muito importantes. Por exemplo, o fruto, ele é tão importante para a alimentação, como para proteger, não é, a semente, que a semente gera outra planta, não é? Então, vamos até brincar um pouquinho com caça-palavra, né? Com caça-palavra e com cruzadinhas, tá bom? Relacionado a esse assunto. E na atividade casa, vocês irão fazer uma pesquisa, tá certo? Nós vimos que as plantas são muito importantes, mas tem algumas plantas que são venenosas e nós precisamos ter muito cuidado com isso. Elas são lindas, não é? Elas são lindas, mas não é? Precisamos ter muito cuidado com elas, tá bom? Então, vou mostrar para vocês algumas plantas que precisamos ter muito cuidado. Mas tem várias plantas, tá certo? Então, como já falei, que essas plantas são muito lindas, mas elas exigem muito cuidados, né? Algumas elas soltam um látex, que é tipo um leite, como vocês estão vendo aí na imagem, que queima a pele, né? E podem também causar lesões nos olhos. Entre elas, né, nós temos a Comigo Ninguém Pode, que é uma planta que recebeu esse nome justamente por conta dessa substância que há na planta. E muitas outras plantas também causam intoxicação. Os principais, né, sintomas são dores, inchaço nos lábios, na língua e garganta. Então, essas plantas, elas devem ficar longe, bem longe do alcance das crianças e também dos animais domésticos. Então, nós aprendemos que as plantas são muito importantes, é claro, e muito lindas também, mas nós devemos ter muito cuidado com algumas. E cada vez que for levarmos umas plantas para casa, nós temos que saber se elas são plantas tóxicas, né? Por conta de crianças, né? Adulto nem tanto assim não leva as mãos nos olhos, mas às vezes tem criança pequena, tem animais, né? Animais domésticos, então a gente deve ter muito cuidado em relação a algumas plantas, tá bom? Então a atividade casa será para vocês fazerem uma pesquisa, né, dos nomes de algumas plantas tóxicas, tá bom? Então, uma boa pesquisa para vocês e um bom aprendizado sobre esse outro lado das plantas, tá bom? Beijo para vocês!